nós fazemos o estudo da história do povo hebreu. Então, nós chamamos de resumo da história do povo hebreu. E nós fazemos esse estudo para nos facilitar nos estudos futuros, quando iremos estudar as parábolas e os ensinos de Jesus, nós teremos assim o conhecimento maior da história desse povo hebreu, que vai nos facilitar compreender toda essa situação, como as coisas agiam, como os hebreus agiam, como as coisas aconteciam. Então, é importante conhecer a história desse povo, para que a gente possa, assim, entender melhor as suas práticas, entender melhor a sua cultura. Tudo isso é importante, não é? Então, hoje, dia 22 de janeiro de 2021, nós vamos dar início à nossa 14ª aula sobre a história do povo hebreu. Bom, eu vou abrir o ecrã, então nós vamos dar início. Então, vamos lá. Abrindo o nosso ecrã aqui. Deixa eu abrir aqui. As 10 pragas do Egito. Nós já estudamos algumas delas. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das pragas do Egito. Linda essa imagem, né? Eu achei linda. As pirâmides, e a história desse povo egípcio é uma história belíssima, né? Como a história de todos esses povos da antiguidade. Então, vamos dar início aqui. Hoje vamos falar sobre a 5ª praga, a pestilência sobre os animais. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Então a gente foi percebendo uma coisa. As pragas começaram lá com o rio, as águas do Nilo, e não só as águas do Nilo, as águas de todo o Egito se transformando em sangue. Depois veio a praga dos piolhos, a praga das moscas, e as pragas elas foram se tornando cada vez mais sérias, não é? Elas foram se tornando cada vez mais contundentes. Agora, e durante esse período, nós até falamos sobre isso, que eram Moisés e Arão, inicialmente, foram conversar com o faraó, para pedir ao faraó que libertasse o povo da escravidão do Egito. Mas o faraó não quis essa liberdade, até porque a mão de obra que constituía o povo hebreu era uma mão de obra muito importante para o povo egípcio, porque eles eram acostumados a construir aqueles palácios e eles precisavam de mão de obra. Então, de forma nenhuma, ele ia aceitar, simplesmente por um pedido de Arão e de Moisés, libertar o povo hebreu. Outra coisa, Moisés foi pedir ao faraó que libertasse em nome, por ordem do Deus hebreu. Ora, o faraó, apesar de conhecer a história do povo hebreu, apesar de conhecer a religião hebreia, ele simplesmente também se considerava Deus. Ele era o representante divino. Então, e os egípcios eram um povo pagão, tinham vários deuses, o próprio rio Nilo era considerado um deus. Então, ele não ia aceitar a ordem de um deus estrangeiro e se submeter à sua vontade. Então, ele negou. Vieram 3 pragas, né? O sangue, vieram as moscas, vieram 3 pragas. Após essas 3 pragas, Moisés ora e pede a Deus, ao Deus, lembrando que esse Deus de Moisés, Yahvé, não é o Deus, é um espírito trabalhando e que foi enviado por Deus para atender aquele povo. Porque eles falam, né? O Deus conversou comigo.
Então, nós já estudamos aqui que esse Deus que se apresentou lá no passado para Noé, para Abraão, para Isaac, Jacó, não era Deus, e sim os espíritos enviados pelo Senhor. Mas como esses espíritos eram capazes de operar maravilhas, realizar fenômenos, o homem comum considerava esses espíritos como deuses. E esses deuses, entre aspas, muitas vezes se materializaram para os profetas. Os profetas puderam vê-los, até tocá-los. Então, só essa situação já nos mostra que não é Deus, porque ninguém, nenhum homem, nenhum mortal pode ver Deus face a face, tocar em Deus, conversar com Deus. Então, a gente percebe que não era Deus, e sim os espíritos enviados por Deus. E esse espírito, né, produz toda aquela série de fenômenos. A partir disso, das três primeiras, Moisés pede a Deus que tenha piedade daquele povo. E aí, tudo se acalma. Então, Moisés vai novamente conversar com o faraó, depois das três primeiras pragas, e o faraó não abre mão. O faraó até se mostra um pouco, né, dobrado, portanto, por aqueles efeitos todos, por aqueles fenômenos todos, mas se mantém irredutível. E aí, nova onda de mais três pragas vão surgir. Então, nós fizemos essa comparação. Às vezes, nós estamos num caminho bastante complicado, né? E aí, coisas vão acontecer na nossa vida que vão nos trazendo dificuldades. E aí a gente ora, a gente pede ajuda aos amigos espirituais, e aí a coisa ameniza um pouco. Quando ameniza, é o momento da gente se trabalhar, de nós nos prepararmos para recomeçar a nossa vida, né? Buscando novos caminhos. Mas às vezes a gente não faz isso. E aí daqui a pouco o que acontece? Nova onda de tempestades surgem na nossa vida. Então nós estamos nessa segunda onda de tempestades. A quinta praga, nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira, houve uma parada, mas o faraó não se comoveu, veio a quarta onda, a quarta praga, que foram as moscas, e agora a pestilência sobre os animais. E a cada nova onda de três pragas, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, mais grave. Então agora atingiu o gado. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado. Todos os animais, não foram só os bois, todos os animais, tá? Que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com uma pestilência gravíssima que matou todos os animais. O culto, os ídolos no mundo egípcio, era de tal magnitude que eles adoravam os animais como deuses. Nós vimos, eles adoravam o rio Nilo como Deus, e os animais eram adorados também como deuses. Havia a deusa Hathor, cuja representação era feita por meio da figura de uma vaca. Além do que esses animais também representavam a força econômica do Egito. Então, os animais, os cavalos, né, todo o gado, tudo isso fazia parte da economia do Egito. Então, a Hathor, que era essa deusa egípcia, ela era a figura, ela tinha o rosto de um boi e o corpo de homem. Então, essa adoração era tão violenta que nós vamos ver isso acontecendo. Com o envio da pestilência sobre o gado egípcio, Deus, nós já sabemos que não é Deus, né? Estava castigando a economia egípcia, estava atacando ali a economia egípcia. Aonde boy, vamos pensar num país. Você tem um país, está tudo caminhando. De repente, há uma quebra, há um problema na economia.
Isso desestrutura o país. Vinha a inflação, uma série de coisas, né? Então, se você quer trazer dificuldades para o país, é só você mexer na economia dele. Foi o que aconteceu. Com a morte de todos os animais, a economia egípcia ficou abalada. Mas, para o gado dos filhos de Israel, para o gado dos hebreus, que os hebreus também tinham o seu gado. Havia proteção providenciada por Deus, que não abandona aqueles que obedecem. Então, a dificuldade vai atingir aqueles que não observam os ensinos do Senhor. Lembrando que essa história é contada pelos hebreus, não é? Que se colocavam como povo seguidor dos ensinos do Senhor. E os egípcios como um povo pagão. Então Deus vem castigar, segundo os hebreus, o povo egípcio, atingindo na sua economia. Quando nós estudamos, desculpe aí o barulho, gente. Quando nós estudamos a primeira questão de O Livro dos Espíritos da terça-feira, nós falamos sobre o Deus hebraico, que era antropomórfico, que tinha características humanas. Nós falamos sobre isso. Será? E que essa história toda das 10 pragas, né? É a história contada por Moisés, aquele povo saído do Egito. Mas não para aquela geração que saiu, para os filhos e os netos, porque era preciso mostrar àquelas pessoas que o Deus dos hebreus era poderoso, para que aquelas pessoas realmente se convencessem de que valia a pena todo aquele sofrimento do deserto. Senão, muitos iam querer voltar para o Egito. Então, era preciso mostrar. E aí, Moisés vai mostrar para aquele povo, através das suas histórias, a força do povo, do Deus hebreu. E que os outros deuses, os deuses do Egito, eram deuses pequenos. Então, ele mostra, ele diz o quê? O nosso Deus mata os animais do povo pagão, dos egípcios, atinge a economia daquele povo, mas o nosso gado, os nossos animais são protegidos. Aí a gente para pensar, alguém já imaginou Deus fazendo uma coisa dessa? O Deus verdadeiro? Mas é a história que eles contam, né? Que Deus mata todos os animais dos pagãos, mas os animais deles, dos hebreus, estão protegidos. Aí vamos à sexta praga, né? Então, o gado é morto, por quê? Para atingir a economia egípcia. Atingida a economia, o país se enfraquece. Sexta praga, porque aí agora é o segundo bloco de pragas, né? Sarna e úlceras. Perceberam como uma coisa vem se agravando? Primeiro foi o rio, depois vieram os piolhos, depois vieram as rãs, né? Primeiro foi o rio, ficou em sangue, depois vieram as rãs, depois vieram os piolhos. Até então eram graves, mas não tão graves assim. Aí houve um período esperando o faraó se mudar de ideia e não mudou. Agora vem 3 mais graves. Muito mais graves que o rio virar sangue, que as rãs e que os piolhos. Vieram as moscas, vieram a morte dos animais, agora vem as sarnas e as úlceras. Então a coisa vai ficando cada vez mais dura, mais grave. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou. Eles trouxeram a cinza, né? A cinza do forno deles, dos hebreus. E foram até o Faraó falar com o Faraó. Pediu ao Faraó que mudasse de ideia, mas o Faraó nada. Então eles puseram-se diante do Faraó com essas cinzas. E Moisés, agora não é mais Arão, lembra? Que o rio, as rãs e os piolhos foi Arão, o irmão de Moisés, que deflagrou essas 3 pragas. Agora, as moscas, a morte dos animais e essa sexta praga já é por conta de Moisés. Então eles trazem a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó.
E Moisés espalhou para o céu essas cinzas. Ele era um médium, né, de fenômenos. Espalhou para o céu e tornou-se essa cinza em sarda. E a sarda arrebentava em úlcera nos homens e no gado. O gado que havia sobrado, né? Reparem, isso teve um tempo que um novo gado apareceu, que os egípcios mandaram buscar. Então, percebe que as pragas não são colocadas imediatamente. Os egípcios conseguiram um novo gado, compraram, trouxeram um novo gado, porque eles precisavam dos animais. Mas aí, essa sarna ataca os homens, os egípcios. E eles, de tanto se coçarem, essas feridas se tornam em úlceras. E os animais também. Então, úlceras pustulentas, úlceras terríveis, que faz sofrer todo o Egito. Homens, mulheres, crianças e animais. Os hebreus não, mas todo o Egito. E quando eu falo todo o Egito, não é só os egípcios. Todo o povo que vivia no Egito. Lembrando que no Egito viviam muitos povos da Mesopotâmia, que iam para lá em busca de novas terras, melhores condições de vida. Quer dizer, todo aquele que não seguia a lei hebraica foi atingido por essa praga. Está lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 10. É uma praga, essa praga das úlceras, que parece ilustrar a forma progressiva com que o equívoco, com que o mal, com que o, entre aspas, pecado se manifesta na vida do homem. Ela representa, fazendo uma comparação, né? O mal, vamos dizer o mal, o equívoco, quando a pessoa começa a buscar a porta larga, né? Começa como uma sarna, começa com uma coisa pequena, uma pequena coceira, né? Normalmente, quando a pessoa busca o caminho da porta larga, ela começa com práticas pequenas, com certas liberdades. Só que, com o passar do tempo, isso vai se agravando. As práticas, a conduta da pessoa vai se agravando. Ela começa, vamos pensar assim, o sujeito começa roubando uma bala no armazém. Daqui a pouco ele está roubando pão. Daqui a pouco ele está roubando uma bicicleta. Daqui a pouco ele está roubando uma moto. Daqui a pouco ele vai roubar um carro e mata o dono do carro. Percebeu? Vai tendo um agravamento na conduta equivocada. Começou com uma bala. Terminou com um latrocínio. Então vai começar comparando assim. Começou com uma sarna, uma coceirinha, que foi se agravando. Aí o indivíduo, o que faz o indivíduo? Ao invés de reconhecer que ele está do caminho mal, ele entra na fase da negação da doença. A própria medicina descreve isso, né? Eles, não é nada, isso é só uma brincadeira. Não tem aquele lance da mãe, que a criança chega em casa com o lápis do coleguinha, e aí a pessoa diz, ó, vai lá, pega essa criança, manda procurar professor e devolver. Que nada, isso é coisa de criança. Muitas vezes, nada, deixa pra lá. Amanhã ele chega com um brinquedo. Ah, isso é bobagem. De quem é o brinquedo? Ah, era de fulano de tal. Fulano de tal tem muitos brinquedos. Deixa pra lá. Um dia ele chega com a moto. Ontem eu estava lembrando daquela música do Chico Buarque, Meu Guri, não é o nome da música? Meu Guri. Vocês conhecem aquela música Meu Guri? Essa música, Meu Guri, que ele termina morto no matagal. Né? Quem não conhece a música Meu Guri, do Chico Buarque, procura conhecer essa música. É mais ou menos assim. É a negação. O indivíduo entra na fase da negação. Tá? Ele tenta iludir a si mesmo. Afinal, é só uma coceirinha. E ele não dá atenção. Ele acha, o indivíduo acha que está no controle da situação. Ele acha, que está no controle da situação. E não reconhecendo que o equívoco, que o erro que ele está praticando é algo que não se controla, que é totalmente contrário, como afirmou Jesus.
Então ele diz, não, deixa para lá, vai deixando para lá. E aí ele vai cada vez mais se envolvendo naquilo. Mas ele acha que controla. É igual o sujeito que diz, eu só bebo socialmente. Só sai das festas arrastado, levado. Todo mundo pulando. Isso já é alcoolismo, nada. Eu só bebo, eu bebo socialmente. Eu paro a hora que eu quiser. Ele acha que está no controle, mas ele não percebeu que aquilo não se controla. Ele não tem controle sobre aquilo, né? E que aquelas atitudes é contrária à lei de Deus. E Jesus, lá em João, capítulo 8, versículo 34, ele deu alerta, ele disse, em verdade vos digo. E toda vez que a gente ouvir Jesus falar em verdade vos digo, a gente tem que parar e prestar atenção, porque vem uma informação muito importante, um ensino muito importante. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, quer dizer, todo aquele que entra pela porta larga, é servo do pecado, é escravo do pecado. Quando você pensa que está no controle, na realidade, você está sendo controlado. Então, quando você abraça o equívoco, você pensa que está no controle. Não está. Você está sendo controlado, dominado por aquilo. Você perdeu o controle. Essa, mais ou menos, é o ensino dessa praga, da doença, né, das úlceras. A sétima praga, gelo e fogo. Quando Moisés, e novamente, né, aí houve um intervalo novamente, Moisés foi conversar com o faraó, foi explicar para o faraó, pedir a ele que cedesse. O faraó até diz, não, eu estou convencido, eu vou parar, eu vou atender, mas... E Moisés acreditou. Só que o faraó novamente voltou atrás. E aí vem uma nova onda de problemas, de dificuldades, cada vez mais duras. A sétima praga, gelo e fogo. Nós já tivemos as três primeiras, né? Que foi o sangue, que foram as rãs, que foram os piolhos, depois vieram as aí teve um intervalo, que sempre antes de uma dor maior vem um aviso. Aí vieram as moscas, os animais mortos, as úlceras. Aí houve um novo intervalo, uma nova oportunidade de reflexão para o faraó. Mas o faraó não atende. Aí as dores vão ficando cada vez mais profundas. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo. E a sétima, raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 23. A chuva era quase que desconhecida dos egípcios. Afinal, a terra, o Egito era um lugar, né, em meio a um deserto. Então, não era uma terra onde as chuvas fossem constantes. Eles se valiam do rio Nilo, né? Se valiam do rio Nilo. Então, chuva não era uma coisa comum, como aqui no Brasil, né? Então, a chuva era quase que desconhecida dos egípcios. E eles eram fascinados por trovões e raios. Todo mundo sabe que o Brasil talvez seja o país, se eu não me engano, que mais cai a raios, né? É um país onde o número de trovões e raios é muito grande. Então a gente não chama tanta atenção, não é uma coisa que nos faça ficar fascinados. Mas para os egípcios, sim. Quando eles viam raios, eles achavam aquilo uma coisa miraculosa, porque eles não estavam acostumados com muitas chuvas, né? Então, quando acontecia esse tipo de coisa, era uma fascinação, era uma festa. Então, eles consideravam que essas forças da natureza, os raios, os trovões, constituíam deuses poderosos. E tudo que chamava a atenção deles, logo, era colocado no panteão dos deuses. Os egípcios
também adoravam ao fogo, a quem chamavam o deus de Hefaístos, né? Hefaístos. Então, o fogo era como um deus para eles. Então, Hefaístos era considerado o deus do fogo, considerando que era também uma poderosa deidade, né? A sua religião também cultuava a água e o fogo. Olha o Nilo que proporcionava toda uma riqueza àquele povo. Então, o fogo e a água eram considerados deuses. Essas conexões esclarecem o entendimento da sétima praga. Nós vamos entender essa sétima praga por essa adoração ao fogo e à água. Deus vem provar, na visão hebraica, aos egípcios, que esses elementos não são deuses, são meras forças da natureza, e que ele, o Senhor, é o único Deus e que tem todo o poder e controle sobre eles. Então, quando o Senhor, né, segundo os hebreus, faz, como diz aqui, né, como foi a ordem dada a Moisés, que estendesse a vara para o céu, e dali do céu vem uma chuva, com trovões e granizos e raios caindo sobre a terra, na visão hebraica, Deus está mostrando para os egípcios que essa história de Hefastos, né, ser um deus do fogo e um outro deus ser o deus da água é falso. E que esses deuses não tinham nenhum poder. Que ele sim, o Deus hebraico, é quem domina os elementos. Tanto que, por mais que os egípcios rezassem, pedindo a esses deuses que parassem de fazer chover, nada conseguiram. Agora imagine uma chuva de vários dias de granizo, com raios e trovões caindo sobre a terra. Que destruição! E os deuses egípcios não conseguiam fazer parar. Então, Deus está mostrando para os pagãos que eles não conseguem dominar os elementos da natureza. E que ele, sim, Yahvé, é o grande Senhor que domina as forças da natureza. É o único Deus que tem todo o poder e controle sobre elas. Lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 25, está escrito assim: em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Então, muitas pessoas morreram no campo, porque aquela chuva de granizo, aquelas pedras caindo, mataram todas as pessoas, destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Deus demonstrava dessa maneira, segundo os hebreus, a sua soberania sobre a natureza, sobre a terra e sobre os homens. Ele é Adonai. É um dos títulos que os hebreus dão. Ele tem o poder de destruir e tem o poder de preservar. Então, aqui no Livro dos Espíritos, que eu pedi até que vocês deixassem aí, na questão 539-40, nós vamos ver, quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, quiser abrir, tá lá. Livro dos Espíritos, questão 539. É a parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então está escrito assim na questão 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E os espíritos respondem: reúnem-se em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito distintivo ou irrefletido impulso? Os espíritos respondem: uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos.
Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Então, Deus está no controle dos fenômenos da natureza. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Todos trabalham para o Senhor. Os espíritos mais evoluídos, os espíritos menos evoluídos, na realização dos fenômenos da natureza. Enquanto se ensaiam para a vida, antes esses espíritos são chamados por alguns por elementais, né? Antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Então, esses espíritos, muitos deles acham que eles são os agentes desses fenômenos. Não sabem que, na realidade, eles estão trabalhando para o Senhor. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. Conforme o espírito vai evoluindo, suas responsabilidades vão aumentando. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Isso é importantíssimo. Mostrando aqui que não há privilégio. O arcanjo começou como um átomo primitivo. Então não tem aquela coisa dos espíritos já terem sido criados perfeitos. Não. Todos começaram como um átomo primitivo, incluído Jesus de Nazaré. Tem muita gente que morre só de ouvir isso, porque acha que Jesus já foi criado puro. Não, não. Está aqui no Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Jesus é um arcanjo, um espírito puro, que também começou por ser átomo. Então não tem que tremer, ficar com coceira, quando ouvir alguém dizer que Jesus começou a sua caminhada evolutiva como qualquer outro espírito. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, quando os hebreus consideram o Deus deles superior, eles estão mostrando o quê? Que esse Deus está no controle de tudo, inclusive no controle dos fenômenos da natureza, e que aqueles deuses pagãos nada podem fazer para mudar a determinação do Senhor. Então, se o ser humano, aí, né, é um recado para todos nós, se o ser humano insistir em ignorar suas leis, as leis do Senhor, a sua palavra, quer dizer, se o ser humano insistir em ignorar suas leis e a sua palavra, a palavra do Senhor, haverá dor e ranger de dentes. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 12. Toda vez que nós buscamos ignorar as leis do Senhor, a palavra do Senhor, que são os ensinamentos dele, que chegou até nós através do Mestre Jesus, haverá dor e ranger de dentes. Quer dizer, haverá dores, dificuldades para todos nós. Mas se buscarmos a harmonia com o Senhor, quer dizer, seguir os seus ensinamentos, viveremos em paz. Essa é essa mensagem, né? É a mensagem trazida para nós através dessa praga. A oitava praga, né? Veio aí uma praga mais difícil. Uma nuvem de gafanhotos. Então a gente vai percebendo que a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Porque se ainda, reparem, olha como, porque se ainda, está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 4 e 5.
Porque se ainda recusares, mostra o quê? Que vários chamados de atenção foram dados. Olha como diz o texto. Porque se ainda recusares, mostrando que muitos alertas foram dados, mas a pessoa continua recusando ouvir a palavra. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, não era isso que os hebreus queriam, a liberdade? E Moisés fala para o faraó, que o faraó se mantinha irredutível. E aí ele vira para o faraó e diz, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, a tua terra. Então ele diz, cuidado, se você continuar negando ouvir o pedido do Senhor, coisas mais graves acontecerão. E os gafanhotos lhe cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. Os gafanhotos vão ocupar a terra de tal maneira que, ao olhar para a terra, você não verá o chão, você só verá uma nuvem de gafanhotos cobrindo o solo. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou. O que sobrou da chuva de granizo, eles comerão. O que vos ficou do granizo? O que o granizo destruiu, o gafanhoto irá destruir. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, mostrando que vai ser o arraso total. Porque agora as dores serão mais acerbas para aquele que já foi alertado inúmeras vezes, mas que não parou para refletir. O que a chuva de granizo e o fogo não destruiu, lembra? Porque caíram raios da terra, e o raio, quando bate em cima da madeira de alguma coisa, provoca um incêndio. O que a chuva de granizo e o fogo não destruiu, o gafanhoto comeu. É para não deixar nada. E os adoradores de Nepre, que é um deus, o deus dos grãos, reparem, para tudo eles tinham um deus, né? E de Hermutete, a deusa das sementes, assistirão à devastação sem nada poderem fazer, porque esses deuses são deuses inoperantes perante a força do Senhor. Então, os adoradores de Nepre, o deus do grão, e os adoradores da deusa da semente vão assistir à devastação, sem nada poderem fazer. Nenhum dos seus deuses vieram socorrê-los e se mostraram totalmente sem valor, porque o Deus verdadeiro é o Deus dos hebreus. O juízo divino cada vez mais se intensificava. As dores cada vez mais se intensificam para aquele que se recusa a seguir a palavra do Senhor. Para aquele que se recusa a buscar a porta estreita. Para aquele que se vangloria em penetrar pela porta larga. Deus vinha já enviando estas mensagens a Faraó. Lembra que eles falam assim, a Faraó, que fingia ter se arrependido e achava que estava enganando a Moisés e ao próprio Deus. Às vezes a gente faz isso, não faz? A gente finge, não, dessa vez eu vou mudar. Dessa vez eu vou mudar de ideia, eu vou começar tudo de novo. A gente está tentando enganar a nós mesmos e acreditando que estamos enganando a Deus. Mas ao Senhor, aos amigos espirituais, nós não enganamos. Por quê? Porque nós somos cercados por uma multidão de testemunhas, já disse Paulo. Lembra? Em Hebreus? Ele disse assim, nós não enganamos a Deus. E aí as dores vão se intensificando. O gafanhoto é também conhecido como devorador. E fala a permissão divina, quer dizer, ele é um agente da permissão divina para que o mal devaste a vida dos soberbos de coração. Então ele é conhecido como devorador. E quando ele fala a permissão divina, quer dizer, ele
no imaginário, aquele que tem a permissão para levar a dor à vida dos orgulhosos, dos vaidosos, né? Dos soberbos de coração. A praga do gafanhoto é uma conclamação à humildade, ao arrependimento, à mudança de pensamento e de prática de vida. Então, essa praga dos gafanhotos é para conclamar as pessoas a mudarem o rumo da sua caminhada, a se arrependerem, a buscarem mudar sua conduta, suas atitudes, a buscar o Evangelho do Senhor, a ouvir as palavras do Senhor, a se arrepender, a refletir sobre a sua conduta, né? Então, está aqui bem claro, é bom a gente reparar. A praga do gafanhoto é uma conclamação à humildade, ao arrependimento, à mudança de pensamento e de prática de vida. Assim como o profeta Joel declarou lá no Antigo Testamento: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. Locusta é um outro tipo de inseto, o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Né? Para não vai sobrar pedra sobre pedra. Se o homem não buscar se arrepender, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele vai ao fundo do poço, porque tudo lhe será tirado até que ele desperte. Então, essa palavra do profeta Joel, lá em Joel capítulo 1, versículo 4, é fantástica e dura. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, que é um tipo de inseto. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. Nada vai sobrar. É uma advertência grave. Mas Joel também diz, lá no capítulo 2, versículo 12 e 13 do seu livro, que Deus tem o poder, o verdadeiro Deus, e quer repreender o devorador, que é o gafanhoto. Bastando que o homem se arrependa de todo o seu coração. No momento que o homem se arrepende da sua conduta e busca se aproximar do Senhor, o Senhor repreende o devorador. E aí diz o profeta Joel: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum. O jejum não é só da comida, não, tá? É dos pensamentos. Lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Porque era muito comum, né? Eles se rasgarem as vestes. Não, é rasguem o coração. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente. Olha só as 10 frases. O tempo, né, que ele foi dando, isso é paciente e cheio de amor. Arrepende-se. Aqui, para aquele que já está aprendendo a interpretar o texto do Senhor, tem que se lembrar que o Deus hebraico era um Deus antropomórfico. Tanto que eu botei lá, estudamos isso na terça-feira, quando estudamos a primeira questão do Livro dos Espíritos. Porque Deus não se arrepende. Só se arrepende aquele que não tem certeza do que está fazendo. Então, a palavra arrepender-se aí traz essa ideia do Deus antropomórfico, né? Com características humanas, que os hebreus viam. O Deus arrepende-se e não envia desgraça. Então, esse arrepende-se é aquela visão do Deus antropomórfico, o Deus que tem características humanas. Por isso que a gente estudando, como a gente vem estudando, lá desde Adão, a gente vai conhecendo esse povo. E lá no Livro dos Espíritos nós percebemos isso. Eles tinham a ideia do Deus antropomórfico. Ele bota esse arrepende-se aí, né? Arrepende-se e não envia desgraça. Então, o que ele quer dizer? Que no momento que o homem
arrepende-se da sua conduta, o Senhor de misericórdia, repreende o devorador, que é o gafanhoto, que é a doença. Quer dizer, ele afasta, né, a dor, ele alivia a dor. Lembra que Jesus falou sobre isso? Bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei? Alivia a dor. Então, que a gente possa voltar para o Senhor com jejum, não é só da comida, é o jejum dos pensamentos, lamento e pranto. Quer dizer, realmente voltar para o Senhor reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas, com arrependimento. Arrependei-vos, não é? Buscando a expiação, que é o processo educativo, a reparação. Rasguem o coração e não as vestes, porque rasgar as vestes é mais, às vezes, uma coisa teatral e não representa a verdade. Rasguem o coração para o Senhor. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo e muito paciente, né? E cheio de amor. Arrepende-se, é a ideia da antropomorfia, e não envia desgraça. A partir do momento que o espírito, que o homem se arrepende dos seus erros, passa pelo processo de expiação, busca a reparação e trabalha junto ao Senhor, buscando auxiliar os seus semelhantes, busca crescer e evoluir, as dores vão desaparecendo. Daí o tal, e não envia desgraça. As dores vão desaparecendo, porque aí o homem se torna realmente um discípulo do Senhor. Então, essa é a ideia do estudo de hoje. Nós fomos até a 8ª praga. Faltam 2. A 9ª praga vai fechar esse ciclo das 3, 7, 8ª e a 9ª. Porque a 9ª praga, vou dar só um spoiler, ela vai falar das sombras, né? E depois vem aquela, a última, que é a morte dos primogênitos. Então, essa 9ª praga e a 10ª, nós vamos estudar na semana que vem. E ela vai exigir de nós uma compreensão um pouco mais profunda, mas que a gente reflita bem sobre essas pragas que nós estudamos hoje, né? A 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª, que a gente faça essa reflexão, que a ideia do estudo dessas pragas não é ficar, oh meu Deus, que gafanhoto terrível, nossa, que chuva de granizo, não é isso, mas é trazer esses conceitos para a nossa vida, fazer as nossas reflexões e buscar aí atender essa observação de Joel, não é? Profeta lá do Antigo Testamento. Voltar-se, né, para o Senhor com jejum, lamento e pranto. Rasgar o coração para o Senhor, sem práticas exteriores, que são as vestes, rasgando as vestes, né? E perceber que o Senhor é o Senhor de misericórdia, de compaixão, muito paciente. E que a partir do momento que nós fizermos esse caminho em direção ao Senhor, buscando a porta estreita, como nós já falamos semana passada, que não passou por reformas, ela continua estreita, nós iremos nos afastando das dores, das desgraças, e estaremos prontos para trabalhar na seara do Senhor. Porque aí nós estaremos realmente fazendo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Então, nós terminamos hoje, né, o nosso estudo com essas observações bastante relevantes para as nossas vidas, para o mundo que estamos vivendo, né? É uma chamada de atenção individual. Não é para a gente dizer, fulano precisa disso. Meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho estão precisando disso. É para uma reflexão individual. Que cada um veja aonde essas pragas estão afetando a sua vida.
que a gente lembre do profeta Joel, que a observação dele é muito válida, né? Então a gente vai percebendo que essas palavras desses profetas do Antigo Testamento são atualíssimas. Não é coisa de, é lá do livro velho, não. Tem muito a ver com nossa vida de hoje, com as nossas atitudes, com a nossa conduta e como nós podemos aproveitar. Daí a importância de nós, espíritas, apesar de muita gente não concordar, a gente busca ler os livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, o Mosaico, né? Que começa com Gênesis, depois vem com Êxodo, aí depois vem o Levítico, Deuteronômio, Números, os livros dos profetas Isaías, Jeremias, Malaquias, Elias, Joel. Olha quantos ensinos importantes. Jesus, quando esteve entre nós, quando ia ao templo, eram esses livros, eram esses pergaminhos dos antigos profetas que ele lia. Porque não tinha ainda livro de Mateus, Lucas, João escrito. Eram os antigos profetas. E muitas das palavras de Jesus, citações de Jesus, são citações lá desses profetas. Então, olha como é importante para nós hoje, no século XXI, as observações desses homens que viveram 2000 anos, 1000 anos, 500 anos antes do Cristo. Uma nova oportunidade de aprendizado, não é mesmo? Então, meus irmãos, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a aula de hoje, sobre essas citações? É sempre bem-vindo aí os comentários, hein, gente? Afinal, nós estamos aqui para trocar. Ninguém quer falar nada? Tá tudo bem? Ô, amiga, eu quero falar. Eu quero falar que eu quero pedir desculpa, porque eu entrei agora no término, porque recebi uma visita, e eu queria receber pela gravação as outras, porque eu anoto tudo. Tá bom, amiga? Está tudo lá no nosso link, lá no YouTube. Nós temos uma página no YouTube. Eu vou mandar novamente hoje o link lá no grupo, tá? No nosso grupo, Eliane, eu vou colocar você lá no nosso grupo. Quer o telefone? Aí você pode acessar o link e na nossa página no YouTube, lá estão todos os nossos estudos, nossas palestras e as aulas anteriores desse estudo do povo hebreu. Você pode pegar lá desde a primeira e ir acompanhando, tá bom? Se interessar você. Telefone? Oi? Quer anotar meu telefone? Quero sim. Quero sim. Pode mandar para mim. Tá aqui todo mundo aqui de casa, não tem problema não. Pode falar. 8670. Peraí um instantinho, peraí, Eliane, que eu estou gravando. Ao final, quando eu parar a gravação, você fala, senão vai para o mundo inteiro, também não é tanto assim, tá bom? Então, meus irmãos, nós vamos dar paradinha agora. Depois nós retornamos para o estudo do livro Nosso Lar.